Agora eu vou passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do Partido da Causa Operária. Boa noite, companheiros. Nós estamos fazendo aqui... Aumenta o volume, hein? Nós estamos fazendo aqui o que nós fizemos praticamente todos os anos, desde 2012, um ato contra os saudosistas da ditadura militar de 1964. Nós somos o único partido do país que se preocupou de marcar uma posição diante do avanço das forças reacionárias na situação política brasileira. Em 2012, nos disseram que era um exagero, que os atos que eram feitos a favor da ditadura militar eram um punhado de malucos que não tinha nenhuma importância. Nós respondemos que esse punhado de malucos podia facilmente se transformar numa grande multidão reacionária. Nós dissemos naquela época que o governo da senhora Dilma Rousseff estava ameaçado de ser derrubado por um golpe de Estado. Também não levaram a sério essa advertência. O governo foi derrubado por um golpe de Estado. Os malucos se transformaram em milhares e milhares de pessoas nas ruas. Os militares, por debaixo do pano ou quase ostensivamente, comandaram todo o espetáculo do golpe de 2016, comandaram a operação judicial fajuta que colocou o presidente Lula na cadeia. De lá para cá, os militares vêm adquirindo um papel cada vez mais central na vida política. Quando eu digo militares, não estou me referindo a todas as forças militares, eu estou me referindo ao grupo de comandantes militares que é quem tem orquestrado essas operações reacionárias. É a essas pessoas que eu estou me referindo. O Bolsonaro foi eleito, colocou milhares de militares no governo, depois ele perdeu a eleição, mas imediatamente os militares já começaram novamente a conspirar contra o governo democraticamente eleito. O que nós vimos no dia 8 de janeiro foi uma pequena amostra daquilo que pode e provavelmente vai acabar acontecendo no país, que é uma dura intervenção, inclusive com mobilizações orquestrada pelos comandantes militares. Todo mundo no Brasil sabe que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi comandado de dentro de quartéis como esse aqui, que está atrás de nós. Todo mundo no Brasil sabe disso. Naquele momento, vários companheiros do PT falaram que vamos colocar os militares na cadeia, etc e tal. Nós dissemos, ninguém vai colocar nenhum militar na cadeia, porque as Forças Armadas, elas são um quarto poder dentro da República Brasileira. Vai embora, companheiro. Não tem nada para você aqui, meu caro. Ninguém vai botar publicidade aqui, não. Nenhum militar, nenhum comandante militar chegou nem perto de ser investigado. E esse fato é um fato da maior gravidade política, porque a impunidade é o combustível da conspiração contra os direitos democráticos da população. Nós dissemos naquele momento que se alguém queria
abriu uma investigação sobre o papel dos militares no dia 8 de janeiro. Se alguém queria que os responsáveis fossem responsabilizados pela justiça, seria preciso uma grande mobilização política. Esse nosso prognóstico já se confirmou, porque nós estamos aqui no dia 31 de março e não aconteceu nada com nenhum militar e nem vai acontecer. O ex-presidente, tem gente sendo promovida até mesmo pelo comando do Exército, indicado pelo próprio Lula. A situação é muito grave. Se nós queremos frear essa situação, nós temos que chamar a atenção de todos os companheiros da esquerda, das organizações dos trabalhadores, das organizações democráticas do país, de que eles, a passividade deles, alimenta a conspiração militar. Nós vimos nos 3 primeiros meses do governo Lula que o governo está completamente acossado pela burguesia, em particular pelo capital financeiro. Nós vimos a conduta do presidente do Banco Central, que mantém a taxa de juros nas alturas, paralisando a economia nacional. Isso não é apenas uma decisão econômica, isso é uma sabotagem do governo Lula. A imprensa vem atacando o Lula sistematicamente. Hoje, eu vi nas redes sociais um jornalista muito famoso, o senhor Ricardo Noblat, dizer o seguinte, que o Bolsonaro poderia, se comportando adequadamente, fazer uma vigorosa oposição ao governo Lula, e isso daí melhoraria a política nacional. Quer dizer, a burguesia já começa a mobilizar o bolsonarismo contra o governo. Depois de toda a farsa de que eles falaram que eles eram anti-bolsonaristas, eles já estão se preparando para mobilizar o bolsonarismo contra o governo. E o bolsonarismo é a face evidente do que acontece dentro dos comandos militares. É preciso, companheiros, iniciar um grande movimento nacional de denúncia do papel dos militares na política nos últimos anos. Ninguém quer que o Brasil volte a viver os anos de trevas da ditadura militar. Muita gente que faz parte da política da esquerda hoje em dia não sabe o que foi a ditadura. Há toda uma campanha de embelezamento da ditadura. Esse foi o período de maior retrocesso político, econômico e cultural do Brasil em toda a sua história. E nós não queremos passar por isso de novo. Por isso nós estamos aqui fazendo esse ato. Esse ano aqui, esse ato tem que ser o ponto de partida da organização de um amplo movimento contra a tutela militar sobre o regime político. Se as pessoas dizem que no Brasil é uma democracia, democracia não pode ser tutelada. A democracia tem que ser a expressão da vontade popular e não a expressão de camarilhas que conspiram nas sombras contra a vontade popular. Então, companheiros, a palavra de ordem com a qual nós convocamos esse ato tem que se transformar numa palavra de ordem nacional, pelo fim da tutela militar sobre o Estado Nacional. As Forças Armadas não podem manter uma espada suspensa sobre a cabeça do país. Isso tem que acabar. E mais, nós dirigimos ao governo Lula a reivindicação
de que todos os militares golpistas sejam exonerados e sejam colocados para fora das Forças Armadas. Esse é o nosso objetivo, companheiros. Aqui nós estamos começando uma longa jornada de luta que se combina com as outras questões fundamentais pelas quais nós temos lutado. Pelo fim da tutela militar sobre o Estado, pela exoneração de todos os militares golpistas, fora os golpistas das Forças Armadas. E mais, nós defendemos uma reforma geral das Forças Armadas. O governo Lula está cometendo um erro, que é um erro crucial. Ele se juntou com esses comandantes militares, que agora dizem que são democráticos e tudo mais, para falar que as Forças Armadas têm que ser apolíticas, têm que ficar fora da política. As Forças Armadas apolíticas é isso aqui que nós temos. Isso são as Forças Armadas apolíticas. Os soldados ficam aí dentro dos quartéis, não participam da vida política nacional e são doutrinados e organizados por comandantes reacionários e golpistas. Para nós, as Forças Armadas, o soldado, os suboficiais, os oficiais têm que participar da vida política. Eles têm que agir como cidadãos e não como um corpo separado da sociedade. Eles têm que ser parte da sociedade. Eles têm que se envolver na questão da sociedade, porque senão